Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como ensinar o seu cachorrinho a não morder. Então, se você tem essa dúvida, fica aqui comigo. Você está no canal mais fofo e educado do Brasil e eu sou Joyce, psicóloga comportamental e treinadora de cães. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como ensinar o seu cachorrinho a não morder. E a não morder você, as pessoas da sua casa, ou então os objetos que estão na sua casa. Mas vamos lá, gente. É fato que o seu cachorrinho vai morder a vida inteira. E eu digo morder no sentido de mastigação. Porque a mastigação é um comportamento natural dos cães. Eles acabam aliviando a tensão deles. A mastigação. Vocês já observaram que o seu cachorrinho muitas vezes tá lá deitadinho no cantinho dele, pega um brinquedo, coloca encaixadinho aqui nos dentinhos de trás e começa a mastigar, fecha até o olhinho, parece que tá ali hipnotizado. Então, é porque o seu cachorro precisa dessa mastigação. Ele tá descontando ali, né? Ele tá ali aliviando alguma coisa que esteja sentindo no momento, às vezes um tédio, estresse, uma ansiedade. Então, você precisa deixar o seu cachorrinho ter esse comportamento durante a vida toda dele. A única coisa é, você tem que direcionar essa mastigação dele para coisas que ele pode mastigar e tirar o foco de coisas que ele não pode destruir. E é isso que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Se você tiver um filhotinho, ele com certeza vai estragar alguma coisa na sua casa. Ele ainda não sabe as regras da casa, ele acabou de chegar no mundo, tudo é novidade para ele. E para os cachorros, eles vão ali matar a curiosidade fazendo o quê? Fuçando, cheirando e mordendo. Quando o seu filhote entrar na troca de dentes, isso vai piorar bastante. Porque ele tá ali com a boquinha com os dentinhos moles, estão nascendo outros dentes, então a gengivinha coça bastante e ele tem que aliviar isso em alguma coisa, então ele acaba pegando aquilo que é mais atrativo para eles. Vocês já viram também que eles tendem a procurar madeira, porque madeira é algo natural, é algo maciço, é algo duro, porém também é algo, não digo macio, mas é algo que eles conseguem destruir, despedaçar. Então isso é algo que eles realmente adoram. O cachorrinho geralmente começa a morder a sua mão, a sua perna, para chamar a sua atenção, porque ele quer alguma coisa, ou então ele está chamando a atenção porque ele quer brincar, porque ele quer passear, porque ele quer comer. E aí quando você dá isso para ele na hora em que ele te morde, na hora que ele está ali contestando, você acaba reforçando esse comportamento dele de morder. Então o ideal é que você não dê atenção para ele. Então, começa a brincar com ele, ou então às vezes você já tá brincando com ele começa a te morder, e aí você irritado acaba parando, né? Não, e fica falando, não, fulano, não quero brincar com você, não pode morder. E aí ele começa a te morder cada vez mais forte. Isso acontece na maioria das vezes, que é para ver se chama mais atenção. Quando você cede e vai brincar com ele, aí o que acontece? Reforçou o comportamento dele de te morder forte. Então, gente, não façam isso. Algumas vezes isso não funciona com alguns cães, né? Você se levanta e sai andando, ele vira e pega o seu pé e começa a morder o seu pé, puxa a sua meia, puxa a sua calça, porque provavelmente em algum momento ele fez isso e você acabou dando atenção para ele. Então você acabou reforçando esse comportamento dele de te puxar pelas roupas e morder cada vez mais forte. Então você precisa ensinar para o seu cachorrinho o que é o não. Ele precisa entender quais são os limites. Ensine para ele o que é o não, mostre para ele que você não gostou daquela atitude dele. Isso quando o seu cachorrinho não obedecer, quando você simplesmente ignorar aquele comportamento dele. Alguns cães funcionam bem quando você somente ignora. Teve um comportamento bom, na sequência você recompensa. Mas para os cachorrinhos que não entendem bem essa dinâmica, então você vai ter que colocar um limitezinho aí um pouco mais firme para ele, tá? Você pode, por exemplo, mordeu a sua mão, você simplesmente vai tirar.
vira as costas e vai embora, tá? Demonstra para ele que você não gostou através da sua postura corporal, da sua entonação de voz. O seu cachorrinho sabe fazer a sua leitura muito bem. Então, fica despreocupado que ele vai entender, mas você precisa ser firme. E ser firme não é ficar gritando com o seu cachorro, dar broncas muito rígidas nele, né? Bater coisa no chão, ameaçar, nada disso, tá? É simplesmente ser rígido com ele, mostrar que você não gostou daquilo. Agora, com relação aos objetos dentro de casa que ele não pode mastigar, você precisa dar a opção para ele do que ele pode fazer. Não adianta você falar só para o seu cachorro, olha, não pode isso, não pode aquilo outro, porque você vai dar para ele o quê? Nenhuma opção, né? Ele só vai poder ficar ali sem fazer nada. Então, tenha opções de brinquedo, por exemplo, de diversos materiais, texturas e funções, né, gente? Ó, por exemplo, aqui, ó, tenho esses aqui, tá? E eu tenho de 2 cores, por quê? Tem outros brinquedos também, esses daqui são os principais. O vermelho para mordida média e esse aqui pretinho para cães que tem a mordida forte. Então, é o mais resistente de todos, por isso que eu tenho diferentes. Bolinha, tem esse aqui, ó. Esse aqui, no caso, é feito de materiais naturais, madeira, essas coisas, ele é 0 plástico. Então, se o seu cachorrinho ingerir também, não vai ter problema algum, né? E os meus adoram. Então, tenha brinquedos diferentes, porque você tem que dar uma opção para eles, tá? Joyce, eu já dei várias opções de brinquedo. Meu cachorro tem inúmeros brinquedos, tem 300 brinquedos aqui em casa, mas ele insiste em comer os objetos da casa, né? Ele insiste em comer o controle remoto. Também existem muitas causas, gente, para o seu cachorrinho comer os objetos de dentro de casa. Controle remoto, como por exemplo, tem o cheiro da sua mão, tem gordura, tem cheiro de comida no controle remoto. Às vezes você pegou lá uma pipoca, uma bolacha, pegou no controle e ficou o cheiro ali, então aquilo acaba ficando atrativo para o seu cachorro, ele vai lá mastigar. Ou então, quando você não está em casa, ele acaba pegando o controle porque tem o seu cheiro. Então, às vezes ele fica numa ansiedade que você não está ali em casa e ele fica ali aonde tem o seu cheiro. Ele tá fazendo para te pirraçar? Não, ele não tá fazendo para te pirraçar. Ele tá fazendo por uma necessidade dele. Ele quer ficar perto de você e não tem você ali. Então ele vai onde tem o seu cheiro. E o seu cheiro tá onde? Só no controle? Não. Tá na sua casa inteira. Então, tem gente que me fala, Joyce, meu cachorro destrói a casa inteira, ele morde tudo, ele morde a cama, ele morde o sofá quando eu não tô em casa, mas quando eu tô ali ele não faz nada. Justamente por isso, né? Seu cachorrinho muito provavelmente tá mordendo as coisas pra se sentir próximo de você. Muitas vezes o seu cachorrinho pega objetos de dentro de casa e morde porque ele sabe também que vai chamar a sua atenção, que vai aparecer alguém que vai dar uma bronca nele, tá? Alguns cães entendem bronca como atenção e às vezes ele vai pra você, mostra e sai correndo, que é pra você correr atrás dele. Se você der isso que ele quer, que é correr atrás dele, você recompensou o comportamento dele. Então você não pode fazer isso. O ideal é que você faça uma troca de objetos com o seu cão. Então o seu cão saiu correndo ali com o seu controle remoto na boca, saiu correndo, você vai até ele e tenta fazer uma troca por algo que ele possa morder. Ou então com petisco. Comida, sem fazer escândalo, sem gritaria. Ele precisa entender que é algo normal, então vai e faz uma troca com ele, como se dissesse, olha, isso você não pode morder, mas isso você pode. Tem alguns cães que isso não vai funcionar, porque você pode acabar recompensando o seu cachorro pelo ato de carregar as suas coisas. Então, vou exemplificar aqui para você. Seu cachorro catou o controle e saiu correndo. Você vai e dá um brinquedo para ele no exato momento que ele carregou o objeto e pega o objeto dele. Ele muitas vezes pode entender que carregar as suas coisas, os seus objetos, vai fazer com que você vá até ele e dê atenção e, além de atenção, dê brinquedo ou comida. E aí o seu cachorrinho faz o quê? Cada vez mais pega os seus objetos
porque ele sabe que ele vai ter a sua atenção, brinquedo e comida. Nossa, gente, mas aí o que eu vou fazer? E aí, mais uma vez, é o caso de você colocar limites, ensinar para ele o que é o não. Tira aquele objeto dele e aí assim que ele estabilizar, que ele entender, você vai e recompensa ele por ter deixado aquele objeto. E outra coisa também, gente, é não deixar disponível as coisas que ele com certeza vai pegar, porque você já viu ele pegando e que tá ali. Se você já sabe que ele faz isso, não deixe disponível o controle para ele. Isso é temporário, o seu cachorrinho vai entender, ele vai condicionar. Então, até que ele aprenda, tira todas as possibilidades dele de fazer coisa errada. Porque depois que ele começa a pegar os objetos, começa a roer, ele tem a sua atenção, né? Ele entende que vai aparecer alguém da bronca, esse comportamento começa a se repetir. Então o ideal é que você corte isso. Não dá chance para o seu cachorrinho errar e aí vai ficar muito mais fácil. Porque ele não vai pegar aquele hábito de pegar as coisas dentro de casa e morder e estragar. E essas são as melhores formas de você ensinar o seu cachorrinho a não morder você ou então as coisas de dentro de casa. E sem você precisar ficar gritando com ele, correndo atrás dele, ameaçando. Nada disso é legal. O seu cachorrinho vai aprender, mas você precisa ter uma comunicação assertiva com ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Gente, se inscreve aí no canal, me ajuda a crescer isso aqui para poder sempre levar mais e mais informação sobre o mundo canino para vocês. Tá bom? Te vejo na próxima. Beijo!